Olá! Agora vamos falar sobre o Agnes, um equipamento portátil de radiofrequência microagulhado. Agnes vem do latim, significa chama, calor, em referência à homogeneidade e intensidade de aquecimento subdérmico desse sistema exclusivo de radiofrequência microagulhada multipolar. O Agnes faz a associação do microagulhamento com a entrega da radiofrequência a nível subdérmico, o que chamamos de ablação mecânica, pois além de perfurar a pele, geramos um aquecimento subdérmico intenso, mais controlado para estimular colágeno. A ideia é induzir a regeneração do tecido na superfície e gerar a entrega da energia em profundidade, entrega da energia subdérmica para a estimulação de colágeno na derme. O que o Agnes pode oferecer como diferencial para sua prática clínica? O Agnes possui 3 chips diferentes, com 14, 25 ou 49 microagulhas de ouro, com diâmetro de 0,3 milímetros e alcance de até 3,5 milímetros de profundidade, com steps de 0,1 milímetro. Um ponto importante é que as chips do Agnes elas são pessoais e descartáveis, ou seja, elas podem ser utilizadas por uma sessão e depois disso elas devem ser descartadas, não podem ser reaproveitadas e nem autoclavadas. Além das chips, é possível também personalizar a sessão, pois a gente pode escolher níveis de radiofrequência que vão de 0 a 10 e o tempo de exposição dessa radiofrequência que pode variar entre 100 e 900 milissegundos. Além disso, o Agnes conta com a exclusiva radiofrequência multipolar e multidirecional. Todos os outros equipamentos de radiofrequência microagulhada, eles são bipolares, ou seja, possuem fileiras com polos positivos e fileiras com polos negativos. No Agnes, esses polos eles são intercalados, levando uma maior densidade de cobertura e mais homogeneidade no tratamento. A curva de Arrhenius relaciona o tempo de exposição em função da temperatura que é necessária alcançar para a desnaturação do colágeno. Essa temperatura é controlada não só pela intensidade do aquecimento da radiofrequência, mas também pelo controle do tempo de exposição. Isso é muito importante, pois tendo controle sobre essas variáveis, é possível conseguir ótimos resultados com menos desconforto e mais segurança. Então, com o Agnes, a gente consegue total controle no tratamento, pois a gente pode escolher o tempo de exposição entre 100 a 900 milissegundos, a profundidade de penetração das agulhas entre 0,5 e 3,5 milímetros de profundidade, a densidade dessas agulhas, 14, 25 ou 49, e ainda se a gente vai emitir a radiofrequência de forma isolada ou não isolada. Quando relacionamos a intensidade da radiofrequência com a duração da sua emissão, estamos falando em potência, que é dada em watts. Essa tabela da equivalência de parâmetros nos mostra que, mesmo com intensidades de radiofrequência e durações de emissões diferentes, conseguimos obter a mesma potência. E aí, dependendo da indicação, vamos precisar de mais ou menos intensidade ou tempo de emissão. Para um efeito Titan, por exemplo, utilizamos intensidades mais baixas e um tempo de exposição mais longo. E a gente consegue bastante versatilidade no Agnes, com indicações para tratamentos faciais e corporais, para a gente conseguir escolher exatamente qual camada atingir. Então, ele tem uma penetração suave da agulha, que a gente pode escolher entre 0,5 a 3,5 de profundidade, com steps progressivos a cada 0,1 milímetro. Então, são 3 chips diferentes com 14, 25 e 49 agulhas. As chips de 14 agulhas, 14 pontos, elas são não isoladas, para tratamentos localizados. As chips de 14 e 49 agulhas são não isoladas, ou seja, passa a radiofrequência por toda a extensão da agulha. Já as chips de 25 agulhas, elas são isoladas, então elas concentram toda a radiofrequência na ponta da agulha. Então a chip isolada, ela tem uma alta concentração de energia em função do tamanho do ponto, e as chips não isoladas possuem uma maior distribuição de energia ao longo de toda a agulha. A chip isolada é para tratamentos potencialmente mais agressivos, a nível subdérmico profundo, porém oferece uma maior segurança na superfície, porque mesmo se a agulha superficializar um pouco durante a aplicação, não tem risco de queimar a superfície da pele. Já as chips não isoladas são indicadas para tratamentos menos agressivos.
Por passar a radiofrequência em toda a extensão da agulha, ela possui um efeito cauterizante, diminuindo assim os riscos de algum sangramento durante a sessão. Porém, com elas a gente tem um risco um pouco maior de ter alguma lesão superficial. Todas as chips do Agnes possuem agulhas banhadas a ouro, atóxicas, totalmente biocompatíveis, com uma ampla condutividade da radiofrequência. O Agnes, então, é uma tecnologia compacta, portátil, que facilita no transporte e também ocupa menos espaço em sala, além de ter um sistema totalmente standalone para mais rentabilidade através de um aparelho médico de uso independente. Agora, trazendo um pouquinho para a parte clínica, o Agnes tem como principais indicações tratamento de cicatrizes em geral, em especial as cicatrizes de acne, tratamento de estrias em diferentes regiões do corpo, redução de rugas em face e pescoço, além da bolsa infraorbital. Produz também um efeito de volumização subdérmica. É muito utilizado para drug delivery através do uso combinado de sérums ou produtos específicos. Terapia capilar associada à infusão subdérmica de substâncias e também para skin tighten para regiões de face e pescoço. Essas são as indicações de acordo com cada tip. Então, a tip de 14 agulhas, que é não isolada, a gente utiliza para skin tighten e desnaturação do colágeno. Então, principalmente para lesões localizadas, porque é uma tip pequena, né? Então, ou lesões localizadas, estrias finas, pequenas cicatrizes, região periorbital, rugas profundas localizadas também, e para cicatrizes de acne não distensíveis. Já a tip de 25 microagulhas, ela é isolada e ela proporciona um efeito de volumização. Ela é altamente recomendada para pacientes com fototipos elevados, por minimizar os riscos de uma lesão superficial. É muito utilizada também na região de colo, no tratamento de rugas e linhas finas e também das cicatrizes de acne distensíveis. Já a tip de 49 microagulhas não isolada, ela é também utilizada para skin tighten e desnaturação do colágeno, principalmente utilizada para as estrias mais largas, flacidez de face, pescoço, tratamento de rugas profundas, cicatrizes hipertróficas e cicatrizes de acne não distensíveis. Na hora de parametrizar, é importante levar em consideração a região que está sendo tratada, pois cada área tem uma profundidade diferente e isso está bem detalhado no nosso guia de parâmetros, além da tip que está sendo utilizada, se ela é isolada ou não isolada. Temos como contraindicações da radiofrequência microagulhada procedimentos recentes com uso de toxina botulínica ou preenchedores, utilização de fios e preenchimentos não reabsorvíveis, como PMMA e metilacrelato, próteses ou implantes metálicos na região que vai ser tratada ou muito próxima a ela, e também utilização de marca-passo ou pacientes gestantes ou lactantes. É indicado de 1 a 5 sessões, dependendo do tratamento, com intervalo de 30 a 45 dias. E é esperado no pós-imediato um edema e eritema de toda a região tratada, às vezes também um orvalho sanguíneo, e é esperado um downtime de 1 a 2 dias, dependendo da intensidade do tratamento. É recomendada a utilização de anestésico tópico com remoção completa antes de iniciar a sessão. E se o paciente tiver histórico de herpes, é importante fazer a profilaxia. Já no pós-imediato, a gente pode fazer drug delivery com produtos estéreis e também sempre orientar nos dias seguintes o paciente a evitar a exposição solar e utilizar o filtro solar. É possível também fazer a combinação do Agnes com outras tecnologias, como, por exemplo, luz intensa pulsada ou outros lasers. Essa é a interface do Agnes, onde ao conectar a tip, ele já reconhece automaticamente qual é a tip que está sendo utilizada. Na linha de cima, ele faz a contagem dos disparos realizados naquela sessão. Ali na radiofrequência, a intensidade da radiofrequência que vai de 0 a 10. Embaixo, o tempo de emissão, que vai de 100 a 900 milissegundos, tempo de emissão da radiofrequência. A profundidade em que a gente quer trabalhar, que vai de 0,5 a 3,5 milímetros. E o intervalo entre os disparos, onde se a gente quiser aplicar de uma forma contínua, ou seja, segurando o pedal, pisando todo o tempo no pedal, ele vai dar disparos sequenciais.
e a gente consegue regular o tempo entre esses disparos, que é dado em hertz. É possível também salvar os parâmetros para deixar o equipamento pré-programado de acordo com cada área de tratamento. E é recomendado deixar o equipamento em stand-by quando não estiver utilizando, para evitar disparos acidentais. Aqui alguns casos de pacientes tratados com o Agnes. Essa paciente com uma cicatriz grande e estrias na região do abdômen, tratada somente com o Agnes. As fotos a seguir são fotos de pacientes da doutora Valéria Campos, de Jundiaí. Essa paciente antes e após uma sessão de tratamento para lesões pigmentares e melhora da textura da pele. Essa paciente também da doutora Valéria Campos, em outro perfil, a mesma paciente. Esse também um antes e depois. A gente percebe uma melhora bem significativa na textura da pele, na melhora das rugas e das linhas de expressão. E outra paciente da doutora Valéria Campos. Essa foi a apresentação do Agnes. Obrigada!